Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Voltei aqui para a segunda parte da nossa videoaula. Sem mais, vamos lá finalizar a nossa bolsa. Vamos iniciar aqui o trabalho com as correntinhas. Vamos reservar 3 metros de fio. Vamos trabalhar igual trabalhamos lá na nossa base. Então, eu pego aqui o fio que eu reservei, enrolo aqui na minha agulha e puxo aqui o fio do novelo e faço a minha primeira correntinha. Então, aqui eu vou fazer 141 correntinhas. Fiz as minhas 141 correntinhas. Aí eu faço mais uma correntinha, sem pegar aqui esse fio. Venho aqui na alcinha de trás aqui da correntinha, igual trabalhamos na base. Faço aqui meu primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo para cada correntinha. Fiz aqui os meus pontos baixos, né? Os meus 141 pontos baixos. Agora a gente vai fazer algumas marcações. Então, eu finalizei aqui, né? A primeira carreira. E vou começar a contar aqui nessa outra ponta. Vou contar aqui nas correntinhas iniciais, a partir dessa correntinha, 28 pontos. Contei 28 pontos. Pego aqui o meu marcador. Marco aqui meu ponto de número 28 e meu ponto de número 29. Vou marcar aqui com um marcador só. Agora, conto aqui, depois do ponto de número 29, 7 pontos. Marco aqui no meu ponto de número 7 e número 8. Agora, começo a contar aqui, depois do meu ponto de número 8, 24 pontos. Pego aqui o meu marcador e marco aqui o ponto de número 24 e o ponto de número 25. Começo a contar aqui novamente, depois do meu ponto de número 25, 7 pontos. Pego o meu marcador e marco no ponto de número 7 e 8. Conto novamente, depois do ponto de número 8, 28 pontos. Pego o meu marcador e marco aqui o ponto de número 28. Finalizamos então as nossas marcações. Vamos prosseguir para a carreira de número 2. Faço a minha correntinha e vou trabalhar ponto baixo dobrado, igual fizemos lá nas bases. Então, vou trabalhar aqui um ponto baixo dobrado para cada ponto, ficando com 141 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 3 e vamos trabalhar 82 pontos de ponto sobre ponto. Fiz aqui os meus 82 pontos e agora, a partir daqui, começo a minha quarta carreira. Vou fazer 67 pontos de ponto sobre ponto. Finalizei a minha quarta carreira e, a partir daqui, eu vou começar a minha quinta carreira fazendo 54 pontos baixos. Finalizada a quinta carreira, então faço a minha correntinha aqui, não esquece de fazer a correntinha. E vou fazer aqui 41 pontos. Finalizei a minha sexta carreira, eu afastei aqui um pouco a câmera para dar para vocês visualizar um pouco aqui do que a gente já fez. Então, fizemos esses degraus e agora nós vamos começar a trabalhar nessas partes que não trabalhamos, tá? Então, eu vou contar as carreiras a partir desse meio aqui, que é o nosso fundo, né? Essa parte mais longa aqui é a nossa alça. Então, nós vamos para a 7ª carreira. Então, se eu descer aqui para essa parte e a gente tá na segunda carreira, né? Não estranhem, não se atrapalhem, porque eu estou contando a partir do meio aqui do fundo da nossa bolsa, tá? Fica um pouco confuso, mas eu tô explicando para vocês não se confundirem. Vamos prosseguir com a 7ª carreira, então eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar aqui na minha primeira descida aqui desse degrau. Estou chegando aqui na minha primeira descida, vou fazer aqui meu pontinho baixo e eu vou fazer igual fizemos na base. Então, vou descer pra cá, né, pra esse pontinho aqui de cá. Pego aqui na minha alcinha, que é a correntinha que a gente fez pra virar, né. Venho aqui no pontinho, nesse próximo ponto aqui, dessa parte de baixo. Pego aqui
as minhas 3 alcinhas, né? Ficou 3 alcinhas. Agora eu fecho aqui formando um ponto baixo. Prossigo fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui na minha próxima descida. Estou chegando aqui na minha próxima descida. Vou fazer aqui meu pontinho antes da descida. Então, vou fazer o mesmo que fiz aqui nessa descida. Então, pego aqui a minha alcinha, desço aqui pro meu próximo ponto, pego aqui as 2 alcinhas, fiquei com 4 alcinhas, na verdade, tiro 3 e fecho aqui meu ponto baixo. Então, agora prossigo aqui, fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui nessa ponta. Cheguei aqui na minha ponta, agora prosseguimos para a carreira de número 8. Então, faço minha correntinha e vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui nessa descida. Cheguei aqui, então, na minha descida e vou fazer igual fiz na base. Pego aqui a minha alcinha, pego essa alcinha e essa alcinha aqui de baixo. Fiquei com 4 alcinhas, tiro as 3 e faço o meu ponto baixo. Então, eu prossigo fazendo assim até chegar na minha próxima descida. Cheguei aqui na minha próxima descida e vou repetir o que eu fiz na anterior. Vou pegar aqui essa alcinha de cima, essa alcinha do meio e essa alcinha de baixo, puxo e faço o meu ponto baixo. Então, prossigo fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui no meu próximo degrau. Estou chegando aqui no meu próximo degrau e vou fazer o mesmo que fiz nos outros. Então, eu pego a minha alcinha aqui, desço aqui pro meu próximo ponto, fico com 4 alcinhas, puxo 3 alcinhas e agora faço o meu ponto baixo. Vou prosseguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, vou fazer o meu degrau e volto quando estiver lá na ponta. Finalizada aqui então a carreira, vou começar a carreira de número 9, vou fazer ponto sobre ponto. Quando chegar nas minhas descidas, eu vou fazer igual fiz nas descidas anteriores, para o vídeo não ficar tão repetitivo. Já iniciei aqui a carreira de número 10, fiz alguns pontos, então essa é a nossa última carreira. Vamos fazer pontos sobre pontos. Finalizei aqui então. A nossa lateral, ela fica assim, ó, bem extensa. Então, finalizamos aqui nessa parte menor, né, que é a nossa lateral. Tá aqui o meu fio. Tem essa parte maior, que é a nossa alça, tá? E essa aqui é a parte do meio. A contagem das carreiras, a gente seguiu aqui a contagem nessa parte do meio, que é o fundo da nossa bolsa. Então, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5. E lá atrás eu fiquei com mais 5 carreiras, tá? Totalizando 10. Então, agora nós vamos marcar aqui a nossa lateral, né? A parte de cima também, igual marcamos aqui embaixo. Então, na mesma direção aqui desse marcador, né? Nos 2 pontinhos, ó, na mesma direção, eu vou marcar aqui o ponto de número 28 e 29. Aí a gente confere, né, quantidade de pontos, se tá correto, mas vai dar certinho. Mas é sempre bom conferir para a costura não dar errado. Então, aqui bateu certinho, tá? A quantidade de pontos. Então, venho aqui no meu próximo marcador, vou pegar aqui esses 2 pontinhos, né? Que é os pontinhos de número 7 e 8, ó. Aqui embaixo tem... Marquei aqui no 7. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, assim por diante, tá? Então, eu vou colocar aqui o marcador na direção desse. São os pontos de número 24 e 25, né? Que a gente contou ali depois da última marcação. Então, eu coloco bem aqui, 24 e 25, aqui embaixo também. Agora, eu venho aqui para o próximo, né? E coloco um marcador também, nos pontos de número 7 e 8, tá? É sempre bom conferir
porque na hora da costura pode dar errado. E marco aqui também nesse último marcador, que é o ponto de número 28. Estamos com a nossa lateral já marcada. Agora, nós vamos efetuar aqui a marcação na nossa base. Peguei aqui a minha base e vou contar a partir aqui do primeiro pontinho, tá? Da nossa base, esse primeiro pontinho. Vou contar 28 pontos. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 e 28. Então, vou colocar minha agulha aqui, pegar um marcador e marcar exatamente aqui nesse ponto. Agora, conto aqui depois do meu marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui no 7º pontinho, eu vou colocar um marcador. Vou prender aqui com esse pedaço de fio, dar um nó aqui para ele não soltar. Agora, conto depois do ponto marcado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23 e 24. Então, pego aqui no meu ponto de número 24 e ponho o marcador. Conto aqui depois do meu ponto marcado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, marco aqui no ponto de número 7. Opa! Conto depois do meu ponto marcado e vai me sobrar 27 pontos. Eu vou conferir aqui. A nossa base já está marcada, né, para a costura. Então, nós vamos fazer a mesma marcação aqui na outra base, tá? Começa aqui pelo primeiro ponto, conta 28 pontos, conta 7 pontos, marca, 24 pontos, marca, 7 pontos, marca e sobra 27 aqui no final. Qualquer dúvida, volta essa parte, porque é muito importante ter a quantidade certa de pontos para a costura não dar errada. Então, aqui a minha lateral está do lado avesso, tá? Eu vou posicioná-la do lado da frente aqui, do lado correto. Puxo aqui o meu fio do novelo, deixando ele aqui para dentro, tá? Pego aqui no meu primeiro ponto, em somente uma alcinha, pego em somente uma alcinha aqui da minha lateral e puxo aqui o meu fio, fazendo um ponto baixíssimo. Vou passar esse fio aqui pra cá, pra facilitar. Então, o fio sempre tem que estar por dentro, tá? Então, eu pego sempre, primeiro aqui na minha base, na alcinha aqui de trás. Eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizar melhor. Agora, venho aqui na alcinha de trás da minha lateral, puxo o meu fio e passo aqui entre essas duas alcinhas e faço o meu ponto baixíssimo. Ajeitar aqui. Venho no próximo ponto, pego na alcinha da lateral, puxo aqui meu fio e faço meu ponto baixíssimo. Sempre pego primeiro na alcinha da base, tá? Passo aqui nas duas alcinhas e faço aqui meu ponto baixíssimo. Pego o meu fio do novelo, puxo nas duas alcinhas e faço o meu ponto baixíssimo. Então, assim vai ser a nossa costura, tá? Eu vou adiantar aqui um pouco a costura. Quando estiver chegando próximo aqui desse marcador, eu volto com vocês. Estou chegando aqui, próximo aos marcadores. Eu vou fazer esse último pontinho aqui antes do marcador. Pego aqui na minha alcinha e a alcinha aqui
da minha lateral. Faço meu ponto baixíssimo. Agora eu tiro aqui meu marcador. Pego aqui na minha alcinha, retiro aqui esse marcador dos 2 pontos que a gente marcou. Pego esse primeiro ponto da lateral e faço meu ponto baixíssimo. Venho aqui no mesmo ponto, tá? No mesmo ponto que eu coloquei o anterior e pego esse segundo ponto que a gente marcou. Então, aqui a gente ficou com 2 pontos na mesma alcinha. Prossigo aqui, fazendo a minha costura com os meus pontos baixíssimos, até chegar ali no próximo marcador. Pegando aqui as minhas alcinhas. Já estou chegando. Vou fazer aqui esse ponto. Nesse aqui. Agora, eu cheguei aqui no meu ponto do marcador. Então, eu retiro aqui a marcação. Coloco aqui esses 2 pontinhos aqui nesse mesmo ponto. Então, eu coloco o primeiro pontinho. Venho aqui nessa mesma alcinha. E coloco o meu segundo pontinho. Agora, eu vou retirar aqui. Deixei aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vou fazer aqui a minha costura, tá? Quando chegar aqui no próximo marcador, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui nessas duas marcações, tá? Então, vou fazer aqui a minha costura até chegar aqui na minha pontinha. Finalizei a minha costura, ó, bateu certinho aqui com os pontos. Agora, eu vou descer aqui pra minha alça, vou pegar aqui nessa alcinha de dentro, tá? Da alça e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui nessa alcinha de dentro, ó, temos aqui as 2 alcinhas e temos essas alcinhas aqui de dentro da alça. Então, vamos fazer um ponto baixo pra cada alcinha. Vamos fazer aqui, ó, nessa alcinha, mais um ponto baixo, e eu vou fazer até chegar aqui nessa ponta. Vou chegando aqui no meu último ponto, vou fazer aqui, cuidado para não pular esse último pontinho. E agora vamos fazer a costura aqui da nossa alça com a lateral. Nós vamos pegar aqui nessas alcinhas e nessas alcinhas aqui da nossa alça. Coloco o meu fio aqui do novelo para trás para fazer a costura. Venho aqui na minha lateral, pego nas 2 alcinhas, venho na minha alça, pego aqui nessas 2 alcinhas, puxo aqui meu fio por trás, passo aqui nas 2 alcinhas da alça e aqui nas 2 alcinhas da minha lateral e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, ó, nessa alcinha aqui, pego as 2 alcinhas, pego as 2 alcinhas aqui da minha alça, puxo aqui o meu fio do novelo por trás, passo pelas minhas 2 alcinhas e passo pelas minhas 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, pego as 2 alcinhas, pego aqui as 2 alcinhas, puxo e faço aqui, opa, tá um pouco apertado, e faço aqui o meu ponto baixíssimo. Pego a minha outra base, já marcada, ó, ela já está aqui marcada, igual a gente marcou lá a primeira base. Posiciono ela aqui para fazer a costura. Então, eu deixo o meu fio aqui para dentro, o fio do novelo. Vou pegar aqui o primeiro pontinho da lateral e pego aqui o primeiro ponto da base.
puxo aqui nas minhas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Pego aqui primeiro na alcinha da lateral, depois pego na alcinha da base, puxo, faço o meu ponto baixíssimo, sempre pegando somente em uma alcinha de cada lado. Então, vou fazer a minha costura até chegar aqui nos próximos marcadores. Cheguei aqui no meu primeiro marcador. Vou fazer aqui junto com vocês essa parte. Então, eu pego aqui na minha alcinha. Vou tirar aqui o marcador. Pego aqui nessa primeira alcinha, vou marcar essa aqui, deixar aqui o marcador. Venho aqui na minha alcinha desse marcador, retiro ele, puxo e faço o meu ponto baixíssimo. Então, inseri aqui, vou fazer aqui meu ponto baixíssimo. Venho aqui na minha segunda alcinha da lateral que a gente marcou, venho aqui no mesmo ponto, tá? Puxo aqui na alcinha da lateral e faço o meu ponto baixíssimo. Então, eu coloquei aqui no mesmo ponto, igual fizemos na costura lá do outro lado. Prossigo fazendo a minha costura até chegar no próximo marcador. Cheguei aqui no meu próximo marcador e vou fazer o mesmo que fiz no anterior. Então, eu pego aqui, nesse primeiro pontinho marcado, vou retirar aqui meu marcador. Então, vou pegar esses dois pontinhos e colocar aqui nesse mesmo pontinho do marcador. Retiro esse, coloco aqui, puxo e faço meu ponto baixíssimo. Venho no próximo, venho aqui no mesmo ponto, puxo aqui nessa alcinha e faço o meu ponto baixíssimo. Vou prosseguir aqui com a minha costura, tá? Então, vamos fazer o mesmo nos próximos marcadores, tá? Então, nós vamos fazer igual fizemos aqui nesses marcadores aqui. Quando estiver chegando aqui, no finalzinho, eu volto com vocês. Finalizei aqui, então, a minha costura. Terminamos antes do marcador, igual lá do outro lado. Vamos pegar aqui a tesoura e cortar o nosso fio. Puxo aqui o meu fio e vamos fazer o arremate aqui por dentro. Passo aqui entre esses pontos, né, da lateral. Já fiz o meu arremate e a nossa bolsa está costurada. Agora, nós vamos reservar essa parte e fazer a parte do zíper. Vou iniciar fazendo as correntinhas. Vou fazer as correntinhas normalmente. Fiz aqui o nó corrediço e vou fazer 48 correntinhas. Fiz as minhas 48 correntinhas. Agora, vou trabalhar aqui nessas alcinhas de trás da correntinha. Pulo essa primeira alcinha. Venho na próxima e faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo, na próxima faço um ponto baixo e vou prosseguir assim, fazendo um ponto baixo para cada alcinha. Vamos ficar com 48 pontos baixos. Finalizei os meus pontos, vamos fazer mais um igual a esse, ficando com 2 para fazer a costura lá no zíper. Primeiro que a gente fez, vamos arrematar o fio. E o segundo não vamos arrematar, tá? Eu fiz aqui o meu segundo, já tô com o meu primeiro pronto. E só vou arrematar aqui o fiozinho das correntinhas iniciais. Eu vou fazer a minha costura no zíper. Vou posicionar aqui no meu zíper, né? Minhas correntinhas com pontos baixos. Pegar aqui o outro, né? Que a gente não arrematou. Um a gente arremata e o outro a gente não arremata. Deixa aqui o fiozinho pra gente fazer a costura na bolsa. Vou costurar com linha e agulha. Tô utilizando a linha invisível, mas vocês podem utilizar a linha que preferir. Então, vou pegar aqui por trás com a minha agulha
e vou fazer uma costura de vai e vem. Então, sempre vai posicionando aqui, ó, os pontos baixos aqui com o zíper, tá? Pode utilizar alfinete, caso vocês prefiram. Aí, insiro minha agulha aqui atrás. Enganchou aqui. Insiro a minha agulha aqui na frente e vou pra trás. Então, eu faço essa costura de vai e vem. Deixo aqui bem retinho aqui meu zíper com os meus pontos baixos, né? Sempre ajustando. E essa costura que eu vou fazer. Eu vou fazer até o finalzinho aqui dos meus pontos baixos, né? E já volto com vocês. Finalizei aqui a minha costura, vou passar mais uns pontinhos aqui nesse último ponto e eu vou fazer mais uma costura, tá? Então, volto aqui fazendo uma segunda costura e essa costura eu vou pegar aqui nos meus pontos e puxar. Pego aqui nos meus pontos, insiro no zíper e puxo. Então, vou passar mais essa costura aqui até chegar lá no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho da minha costura. Então, vou pegar esse fio que iniciei, né, a costura, e vou amarrar aqui com esse fio, fazendo o arremate aqui da costura. Então, agora eu vou pegar a minha tesoura e cortar aqui o excesso do zíper. Deu aqui 30 centímetros de zíper, tá? Então, pego aqui meu isqueiro, selo aqui para não desfiar. E depois eu vou pôr um limitador aqui no final do zíper. Pego aqui a minha outra parte, posiciono e vou fazer aqui a mesma costura, tá? Eu vou posicionar aqui no mesmo, mais ou menos aqui na mesma direção dessa primeira parte que a gente costurou. E faço aqui a minha costura de vai e vem, igual costuramos a primeira parte. Finalizei a minha primeira costura, estou iniciando aqui a minha segunda costura, chegando lá no finalzinho, faço o arremate do meu fio. Vou colocar aqui o meu limitador, esse limitador aqui do zíper, para ele não soltar aqui o cursor. Então, eu coloco aqui, encaixo aqui no meu zíper, empurro ele aqui, até ele sair lá do outro lado, e aperto com o alicate. Então, nosso zíper está costurado. Olha como ele fica aqui atrás, com um acabamento bem perfeito. Agora, nós vamos aplicar lá na nossa bolsa. Estou com a minha base aqui marcada, tá? Eu marquei aqui na minha base da bolsa. Eu contei a partir desse primeiro pontinho aqui. Contei 12 pontos. Marquei aqui no 12º e o 13º. Depois vim aqui na outra parte, contei a partir desse primeiro ponto 12 pontos, marquei no 12º e marquei o 13º. E aqui na base do nosso zíper, eu contei 12 pontos, né? Marquei no 12º, aqui tem 23 pontos aqui no meio. 12 pontos aqui e 12 pontos aqui. Marquei aqui do outro lado também, no ponto de número 12 e no ponto de número 13. Vou posicionar aqui meu zíper pra gente fazer a costura. Então, eu pego esse fio aqui do novelo, deixo ele assim, aqui pra trás. Vou vir aqui, ó, uma alcinha antes do primeiro ponto, esse é o primeiro ponto. Vou pegar aqui nessa alcinha, essa alcinha aqui antes do primeiro ponto. Puxo o meu fio pra cá, a minha laçada. Agora sim, eu pego aqui na alcinha aqui de trás do primeiro ponto e pego na alcinha de trás do primeiro ponto do zíper. Puxo e faço meu ponto baixíssimo. Nós vamos costurar igual a costura aqui das laterais.
Então, eu pego aqui na alcinha, pego na outra alcinha aqui do zíper, somente em uma alcinha, puxo aqui e faço o meu ponto baixíssimo. Opa. Ajusto aqui o fio, agora foi. Venho no próximo, cuidado para não pular nenhum ponto. Puxo e faço o meu ponto baixíssimo. Então, vou fazer essa costura até chegar aqui, próximo ao marcador. Tô fazendo aqui meu ponto antes do marcador. Puxo aqui o meu fio e faço o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos colocar esses 2 pontos nesse mesmo ponto que está aqui o marcador. Vamos fazer igual fizemos aqui embaixo. Então, eu pego aqui o meu pontinho, ponho aqui nesse ponto do marcador, faço aqui o meu ponto baixíssimo, venho aqui no meu próximo ponto e insiro aqui na mesma alcinha, né, que a gente fez o ponto anterior. Puxo aqui. Agora eu venho, ficou um pouco folgado, vou ajustar aqui. Agora eu venho fazendo aqui a minha costura. Quando chegar nos próximos marcadores, eu vou colocar aqui esses 2 pontinhos marcados no mesmo marcador, igual fizemos aqui do outro lado. Finalizei aqui a minha costura desse lado. Aqui a gente não vai cortar o fio ainda, eu vou ajustar aqui a minha laçada. Vou vir aqui, ó, deixa eu ver aqui. Vou vir aqui nesse pontinho, aqui, nessa alcinha desse pontinho, que tem 2 alcinhas, eu vou vir nessa. Pego aqui na alcinha, nessa alcinha aqui da alça, puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Vou girar aqui a minha peça. Deixa eu ver um jeito para vocês conseguirem visualizar. Assim. Agora eu venho aqui por dentro, ó. Tem aqui essas alcinhas, né, que a gente costurou. Vou pegar aqui uma agulha mais fina para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, pego nessa alcinha aqui, pego na alcinha de baixo, fiquei aqui com 2 alcinhas, mas antes eu vou passar esse fio aqui pra lateral e agora sim eu pego aqui as minhas alcinhas. Puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui na minha próxima alcinha, ó, essa alcinha aqui e a alcinha de baixo. Puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Venho na próxima alcinha, pego a alcinha aqui de baixo, essa alcinha aqui, puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Então, agora eu venho aqui, vou girar minha peça, venho aqui nessa alcinha aqui de trás, que a gente fez a costura, né, a emenda da alça, pego as 2 alcinhas, venho aqui nessa alcinha de baixo, puxo e faço um ponto baixíssimo. Essa costura vai dar mais uma reforçada aqui na nossa alça e a gente não vai precisar arrematar aqui o fio, né? Então, a gente já vem direto aqui fazendo a costura do zíper, né?
aqui do outro lado. Então, eu já pego aqui na minha alcinha do primeiro ponto, pego aqui na alcinha da minha base do zíper e faço um ponto baixíssimo, puxando aqui nessa alça, nessa e nessa aqui. Agora, eu venho aqui no meu segundo ponto e prossigo com a minha costura. Então, aqui a gente vai costurar do mesmo jeito que costuramos lá o outro lado, tá? Quando chegar nos marcadores, vamos colocar aqui esses 2 pontinhos no mesmo pontinho aqui de cima do marcador. E aqui nos próximos marcadores vamos fazer o mesmo. Vou fazer até aqui o último ponto, vou adiantar a minha costura. Cheguei aqui no meu último pontinho e vou pegar aqui a alcinha aqui desse ponto de baixo. Pego aqui na minha alcinha da lateral, puxo o meu fio e faço o meu último pontinho baixíssimo. Agora eu vou cortar, puxo aqui o fio um pouco e vou cortar aqui esse fio para fazer o arremate. Finalizamos a nossa bolsa. Eu vou abrir aqui o zíper para vocês verem que fica bem costurado aqui, ó, fica bem firme o zíper. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e compartilha essa videoaula com mais pessoas. Até a nossa próxima videoaula. Tchau!